Não dá pra fugir desse amor. Não dá pra fugir desse amor, desse imenso amor. Eu posso andar ou correr, eu posso voar ou sonhar, não posso esconder nem fugir de quem Cristo é para mim, do quanto me ama, como sou, do quanto me quer. Não dá pra fugir desse amor, desse imenso amor. O quanto me ama, do jeito que eu sou, do quanto me quer. Não dá pra fugir. Teu amor e graça me fazem voar. Bom dia. Mais um domingo Deus nos concede. Eu quero convidar você a nós participarmos da escola bíblica. Eu quero convidar você a nós lermos um texto nessa manhã, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus nos abençoe na sua palavra e que o estudo da nossa lição hoje venha fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Um excelente domingo para nós. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Confesso ante o Senhor que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, mas quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Confesso ante o Senhor que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e o versículo 32.
Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nessa manhã pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações e o estudo da escola dominical venha fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, na nossa escola bíblica, nós vamos estudar esse tema: conhecer a liberdade que a verdade traz. Repetindo o tema da escola bíblica: conhecer a liberdade que a verdade traz. E é isso que eu quero compartilhar com você na escola bíblica: conhecer a liberdade que a verdade traz. Muito bem. Conta-se que uma vez uma mãe escreveu na Bíblia, que dera de presente ao seu filho, a seguinte frase: meu filho, esse livro irá mantê-lo longe do pecado, ou o pecado irá mantê-lo longe desse livro. A nossa lição hoje no domingo, ela traz um tema pertinente para nós, para estarmos estudando, conhecer a liberdade que a verdade ela traz. E por causa dessa verdade é que nós vamos olhar algumas coisas, como podemos tirar lições aqui para o nosso aprendizado. Lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, abra sua Bíblia aí comigo. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, nesse texto, ele vai dizer, respondendo aos questionamentos dos judeus sobre a ressurreição ou sobre a vida após a morte: quem ficaria com uma mulher que havia casado com 7 irmãos após a ressurreição? E a palavra de Jesus foi a seguinte: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus, diante dessa situação, Jesus, quando ele é questionado a respeito desse fato, Jesus traz essa resposta: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas também, abra sua Bíblia comigo aí, no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Deus ele vai dizer uma palavra aos seus líderes. E essa palavra que Deus traz aos seus líderes diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, o que a gente pode aprender aqui? Uma vez que o povo rejeitou o conhecimento, uma vez que vocês decidiram não aprender e também não ensinar a verdade, isso prejudicou as gerações vindouras. Todas as vezes que os sacerdotes rejeitaram ensinar a palavra de Deus, uma vez que os sacerdotes ignoraram também a lei do seu Deus, Deus estava dizendo: eu também vou ignorar os seus filhos. Deus estava chamando a atenção dos seus líderes, Deus estava falando para eles a respeito de não só amar, mas abraçar a verdade, que é Jesus, e ensinar sobre essa verdade aos seus filhos. E como que nós podemos fazer isso? Conhecendo a palavra de Deus. E como nós podemos conhecer a palavra de Deus? Estudando tão somente a sua palavra. Quando nós convidamos a família, a igreja, para participar da escola bíblica, quando nós convidamos você para
participar da escola bíblica, um dos objetivos da escola bíblica é estudar a palavra de Deus. E o que a gente pode aprender aqui? Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de aprender muito mais dos seus ensinamentos. Quando nós sabemos o que Deus fez a nosso favor na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, uma grande alegria ela conta do nosso coração, não é verdade? E por isso é importante nós conhecermos a palavra e saber o que Deus fez e faz por nós. Mas onde nós aprendemos essa verdade? Na Bíblia. Porque na maioria de nós temos dificuldade de entender e ensinar essa verdade? Porque a maioria não percebe que uma das estratégias do diabo é nos afastar da leitura da palavra, como também nos afastar de estudar a palavra e meditar na palavra. E tudo isso é agravante. E nem percebemos também que isso é pecado. Não ler e não meditar na palavra de Deus é pecado. Porque a não leitura da Bíblia impede o nosso crescimento espiritual. Hoje a nossa lição ela está dizendo: conhecer a liberdade que a verdade traz. E como que nós podemos conhecer a liberdade? Que liberdade é essa que nós estamos falando? É a palavra de Deus que vai nos ajudar a entender todos esses ensinamentos. Por isso eu convido você, na escola bíblica, a participar e vermos as lições que Deus quer nos dar aqui. Quais as lições que nós podemos tirar de João 8, 31 e 32? A primeira lição: por que devemos conhecer a liberdade que a verdade ela traz? A primeira lição que aprendemos é: a palavra de Deus, ela nos convida à liberdade. Vamos repetir? A palavra de Deus, ela nos convida à liberdade. E é isso que eu quero ensinar e mostrar a nós aqui nessa manhã. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos, a verdade que Jesus está falando aqui, ela não é um conceito filosófico, uma ideia filosófica, não é um pensamento profundo e nem uma atitude moral correta. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Mas quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sabe o que Jesus está querendo nos ensinar? É que a verdade, ela é uma pessoa. E essa pessoa é tão somente Jesus Cristo. Então ele, em certo momento, ele pôde afirmar aos seus discípulos que eu sou a verdade. Ele disse isso lá em João, no capítulo 14, versículo 6. Você pode abrir a sua Bíblia e conferir. Quando Jesus disse: eu sou a verdade, ele está dizendo algo importante para nós. Ele está dizendo tão somente que quando nós conhecemos a verdade, e essa verdade que é Jesus Cristo, saber quem Ele é e o que Ele fez a nosso favor na cruz do Calvário, Ele nos libertará. Olha que verdade maravilhosa, olha que verdade preciosa nós precisamos aprender e relembrar. Romanos capítulo 5, verso 8, pode abrir na sua Bíblia, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Um outro texto muito conhecido por nós, João 3,16, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos esses textos
mostram para nós o porquê conhecer a verdade. E essa verdade, ela nos libertará. Porque conhecer a verdade, como eu já disse, é conhecer a Jesus Cristo. E se nós conhecermos a Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. E Ele é também o nosso Senhor. A verdade da palavra de Deus, ela gera liberdade de várias formas. E ela também traz alegria em todas elas. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, ela nos leva à verdade. A palavra de Deus, ela gera em nós liberdade. Veja que no versículo 34 do nosso texto de João, capítulo 8, versículo agora 34, veja o que Jesus aponta no versículo 34. O versículo 34 diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que qual a liberdade que Jesus tem em mente quando Ele diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós observamos alguns princípios importantes. A palavra de Deus, ela nos conduz à liberdade. É algo maravilhoso, é algo grandioso. Mas há uma outra coisa também que você precisa observar disso. A palavra de Deus, ela nos conduz à liberdade, porque a liberdade dos efeitos destrutivos e escravizantes do pecado, nós fomos libertos. Olha que coisa Deus fez na minha vida e na sua vida. A verdade que é Jesus Cristo, ela nos liberta desta condição. Os efeitos destrutivos e escravizantes do pecado. Então a verdade que é Jesus, ela nos liberta. Por isso que Jesus, mais adiante, no Evangelho de João, ele traz essa verdade em uma oração. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. João 17, versículo 17, diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E santificar aqui nesse texto significa tornar santo ou tornar livre do pecado. A verdade da palavra de Deus, ela nos libertou dessa condição. Queridos, preste atenção numa coisa. Essa liberdade que Jesus faz e traz na nossa vida, ela é essencial por duas coisas. A primeira delas, a culpa do pecado, ela provocaria a ira de Deus sobre nós, se a verdade do Evangelho não nos livrasse da condenação por meio do sangue e da justiça de Jesus Cristo. Olha como que isso é sério. A segunda razão, essa liberdade ela é importante porque o pecado, ele contamina, ele corrompe a nossa vida, que não podemos ver ou experimentar o que é melhor. A corrupção do pecado, ela é uma grande destruidora da alegria. É por isso que Jesus, em outro momento, em outra ocasião, ele pôde transmitir um grande ensinamento à multidão. Em Mateus 5, versículo 8, Mateus 5, versículo 8, Jesus ele diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, a impureza do pecado, ela distorce a nossa percepção de tal forma que não somos capazes de ver a Deus.
Olha como que o pecado ele estraga a nossa comunhão com Deus. Olha como que o pecado ele nos separa de Deus. Portanto, preste atenção. A palavra de Deus, ela nos conduz à liberdade. E essa liberdade que Deus traz em nós, nos leva a nós sairmos dos efeitos destrutivos e escravizantes do pecado. Essa é uma ação que a palavra de Deus faz na nossa vida. Por isso é importante eu meditar na palavra, eu ler a palavra, eu estudar a palavra, eu ter comunhão com a palavra. Como que está a sua comunhão com Deus? Como que tem sido esses dias de recolhimento? Você tem buscado a Deus? Você tem reservado um tempo do seu dia para ler a palavra? Um dos princípios básicos que nós estudamos na sala Novos Membros, aqueles que vão fazer a profissão de fé, é a seguinte: quando nós lemos a palavra, é Deus falando conosco. Você tem praticado isso? O pastor Charles Spurgeon, ele tem uma frase interessante. Ele diz assim, ele fala sobre a importância da palavra. Ele diz: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Por isso, eu conclamo a igreja, a você, para que você tenha disposição de buscar a Deus e a sua palavra. Reserve nesses dias de recolhimento um tempo entre você e Deus, onde você possa ler a palavra, meditar na palavra e você possa ter esse momento de comunhão com Deus. Segunda lição que eu aprendo aqui: a palavra de Deus, ela nos conduz à liberdade. Agora, por que devemos conhecer a liberdade que a verdade traz? Segunda lição: a liberdade das promessas alternativas do pecado, prazeres ilusórios. Esse é o tema da segunda lição. A liberdade das promessas alternativas do pecado, prazeres ilusórios. A palavra de Deus, ela nos conduz à liberdade. O que nós podemos olhar nesse segundo ponto? O pecado, ele gera substitutos enganosos. Preste atenção nisso. O pecado, ele gera substitutos enganosos. Por isso que a Bíblia, ela chama esses substitutos de desejos do engano. Se você olhar lá em Efésios 4, versículo 22, Efésios 4, 22, você vai ver lá a concupiscência do engano. O que a Bíblia, ela chama esses substitutos de desejos do engano? Porque eles mentem para nós sobre as superioridades dos seus resultados. Não é verdade? Quantas vezes o pecado, ele promete para nós vantagens, lucros. Andar no pecado é bom, é vantajoso. E esses prazeres ilusórios, eles chamam o doce de amargo e o amargo de doce. Eles viram tudo de cabeça para baixo. E todos aqueles que acreditam dessa forma, desses prazeres ilusórios, vantajosos, ficam mais parecidos com eles. É o engano. Veja que o apóstolo Paulo, ele vai dizer não só aos crentes da igreja de Filipos, como também o apóstolo Paulo fala a nós. Ele diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 19: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com a coisa terrena. Infelizmente, há milhares de pessoas no mundo que se gloriam
em sua vergonha e experimentam prazeres venenosos. Quantas pessoas no mundo abraçam o pecado, têm prazer no pecado, cometem as suas mais terríveis loucuras e acham isso tudo prazeroso. Mas eles estão completamente enganados, perdidos. Basta observarmos o que temos visto de violência, de práticas que são contrários àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Coisas essas que desagradam o coração de Deus. As pessoas esquecem que o nosso Deus é um Deus santo e Ele requer santidade de nós. Os desejos do engano são coisas que nos levam a sentir que pensamentos e atos pecaminosos dão mais satisfação do que ver a Deus. Mas isso é puramente o engano do nosso coração. O nosso coração que é corrupto. E por isso a ilusão é tão grande que as pessoas acabam criando uma confusão moral, fazendo com que as pessoas encontrem modos de justificar o seu pecado, toda essa sujeira, como sendo algo bom ou pelo menos permissível. Preste atenção numa coisa: quantas vezes nós olhamos casamentos que foram e são destruídos por argumentos de autojustificação, por causa dos desejos do engano? Quantos casamentos foram destruídos por causa de infidelidade, por causa de abandonos, por causa de práticas indevidas? São situações que a gente lembra e com preocupação. Quantos filhos, quantos netos estão se perdendo por causa dos desejos do engano? Quantas coisas nós temos visto acontecer, os filhos bebendo, fumando, se envolvendo com todo tipo de coisas perigosas, e os pais são incapazes de abrir a palavra de Deus e exercer o seu sacerdócio e mostrar aos filhos, aos netos, o que eles estão fazendo é pecado. Às vezes nós estamos omitindo e ficamos em silêncio e deixamos os nossos filhos, os nossos netos fazerem coisas terríveis que desagradam o coração de Deus. Nós sabemos que temos um desafio. Os desejos do engano são muitos. Por isso, Jesus ele foi muito direto na luta contra os desejos do engano. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 29, Jesus diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja o teu corpo lançado no inferno. Veja como que a palavra de Deus nos orienta. Portanto, a segunda lição, ela nos ensina uma coisa importante: a liberdade das promessas alternativas do pecado, ou seja, prazeres ilusórios, nos levam a entristecer o coração de Deus. O que faz nós andarmos na presença de Deus, buscando santidade, é nós estudarmos a sua palavra, de termos uma comunhão com Ele. A palavra de Deus, ela nos conduz à liberdade. E essa liberdade, que é Jesus, ela nos leva a conhecermos o que nós precisamos fazer e abandonar na nossa vida do velho homem. Terceira e última lição: a palavra de Deus, ela nos conduz à liberdade. A palavra de Deus, ela nos conduz
a liberdade. A segunda coisa que nós estudamos, a liberdade dos efeitos destrutivos e escravizantes do pecado nos leva a prazeres ilusórios. A terceira lição que nós queremos estudar aqui é que a liberdade das ilusões mortais, da satisfação mundana. Preste atenção nessa última lição. A liberdade das ilusões mortais, da satisfação mundana. Eu pergunto para nós, por que devemos conhecer a liberdade que a verdade traz? Amados, como Jesus nos contaria essa liberdade? Essa liberdade que é encontrada em Jesus Cristo. Ele nos conta por meio da verdade da sua palavra. Jesus diz no versículo 32, conhecereis a verdade, que é Jesus Cristo, e a verdade vos libertará. Então Jesus, ele nos conta essa liberdade através da sua palavra. E como que a verdade da palavra, que é Jesus, ela nos liberta dos desejos enganosos do nosso coração. Nós sabemos que qualquer caminho ou qualquer resposta que você quiser dar fora da Bíblia, ela é ineficaz. Mas preste atenção no que nós precisamos entender. Por que ela é ineficaz? Porque o poder do pecado deriva da sua promessa de prazer. O pecado, ele promete ser prazeroso e deve ser derrotado com a promessa. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos observar que o que nós estamos dizendo é uma coisa só. A paixão pelo prazer duradouro em Deus, comprado com sangue, o sangue de Jesus Cristo, é o único poder que pode derrotar as paixões mundanas e produzir pessoas que amam a Deus, não pessoas legalistas, que se gabam da sua força de vontade. Preste atenção no que Deus quer fazer na nossa vida e o que nós precisamos olhar hoje para nós e como que nós temos lidado, por exemplo, com as obras da carne. Se você gosta de mentir, como que você tem lidado com isso? A mentira é pecado. Se você gosta de falar mal do irmão, da irmã, isso é pecado. Como que você tem lidado com essa obra da carne? Se você tem prazer pelas obras da carne, como lá em Gálatas fala, nós sabemos que tudo isso desagrada o coração de Deus. Se você tem feito coisas escondidas, mas Deus sabe o que você faz na sua casa, Deus sabe o que tem sido os seus pensamentos, a palavra que você profere, as coisas que você tem feito escondida, então não há como nós escondermos de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, na escola bíblica, que a verdade da palavra de Deus, ela nos liberta, e é isso que nós precisamos buscar, e é isso que nós precisamos crer. A palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus, ela nos fornece a arma com a qual matamos os desejos enganosos. O apóstolo Paulo, nos seus ensinos, é o mesmo dos ensinos de Jesus Cristo. Quando ele escreve aos crentes da igreja de Colossenses,
Em Colossenses capítulo 3, verso 5, Paulo vai dizer: fazei morrer a vossa natureza terrena. E nós perguntamos: que natureza é essa? Desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por isso também, aos crentes de Roma, lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, a palavra de Deus diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Sabe o que a gente aprende aqui? O fato de um texto dizer que devemos fazer morrer o desejo, e o outro dizer para fazermos morrer os feitos, mostra que por trás dos feitos malignos estão os desejos malignos. Como que você tem cuidado espiritualmente da sua vida? Como que você tem cuidado das suas ações, dos seus desejos? Como que você tem lidado com as obras da carne? Você tem cedido a elas? Você tem alimentado a elas? Ou você tem fugido delas? Você tem se arrependido, confessado a Deus os seus pecados e abandonar, fugindo e não praticando mais? Nessa manhã Deus está te exortando, meu irmão e minha irmã, a você fugir do pecado, a você dizer não a tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Deus sabe e Deus está vendo o que você está fazendo. Por isso a exortação de Deus nessa manhã na escola bíblica é para que você abandone o pecado. Quais são as ações que você precisa se arrepender hoje e dizer não para Deus? Jesus, ele diz assim: faça morrer as ações, fazendo morrer os desejos, sufoque as ações, cortando o seu suprimento diário. Ou seja, a ilusão de que o desejo nos trará uma alegria duradoura. Eu sei que o pecado pode trazer inúmeras propostas a nós, mas quando nós praticamos e cedemos ao pecado, nós vemos o quanto isso ele nos leva para longe de Deus, e o quanto isso também nos afeta espiritualmente. A palavra que trouxemos nessa manhã na escola bíblica, ela tem um objetivo. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez que Deus já nos libertou do pecado, uma vez que Jesus veio morar no nosso coração, não há como a nossa vida continuar a mesma. Eu quero nessa manhã encorajar você, meu irmão, minha irmã, a todos nós, a olharmos o que Romanos capítulo 8, versículo 13 diz: porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, que não é por sua vontade, porque pela sua vontade, nem você, nem ninguém te força suficiente para fazer o que o texto nos ensina, mas mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13, o apóstolo Paulo está dizendo a seguinte questão, de uma maneira muito simples, clara e objetiva: mate o pecado, ou ele matará você. Mortificar significa matar. Nós precisamos seriamente cuidar da nossa vida espiritual. Como seu pastor, eu quero encorajá-lo, meu irmão, minha irmã, toda a nossa família, a termos uma vida de santidade ao Senhor. A palavra de Deus,
ela é um instrumento dado por Deus para matarmos o pecado. O pecado de não lermos e meditarmos na palavra de Deus. O pecado de não orarmos com a esposa. O pecado de não orarmos com os filhos. O pecado de não orarmos com a família. Não somente os pecados da carne, mas o pecado da nossa negligência, de não participarmos das programações da igreja, de não participarmos da escola bíblica dominical que nos é oferecida, de não participarmos da nossa reunião de oração que é oferecida, de não desejarmos nos relacionarmos com a igreja. A palavra de Deus está nos dizendo que a verdade, ela nos libertará. Queridos, não esqueça a cruz de Jesus Cristo, que é a mensagem central do Evangelho, e o poder da palavra de Deus destrói o pecado. Quando nós conhecemos a verdade ela nos libertará para vermos a glória de Jesus Cristo, livres dos desejos que conflitam a nossa alma e querem nos cegar e matam também a nossa alegria. Eu comecei o estudo da escola bíblica com uma citação de uma mãe, quando ela presenteou seu filho com uma Bíblia. E eu quero repetir novamente o que essa mãe escreveu na Bíblia, como um encorajamento para nós, nessa manhã. Meu filho, a palavra de Deus, esse livro, irá mantê-lo longe do pecado, ou o pecado irá mantê-lo longe da palavra de Deus, desse livro. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a nós termos uma busca ainda maior pelo Senhor. Que Deus abençoe o nosso domingo, em nome de Jesus.